Agora iremos iniciar a primeira parte do CRUD, que é a parte do Create. O Create, aqui nós temos um exemplo de um formulário. Esse formulário é composto de apenas um campo. A gente foi feito um formulário bem simples com apenas um campo, onde ele se chama nome, o name dele aqui. A gente vai estar inserindo isso aqui está referenciado com categoria, então esse aqui é a nossa referência, a gente vai estar fazendo um cadastro nesse nosso CRUD de categoria. Então vai ser o processo, as 4 operações de um sistema para categoria. Primeiro item, a gente criou o formulário, então form, ele será direcionado para este inserir.php, então a gente vai estar inserindo isso para este arquivo aqui. Partindo desse pressuposto, a gente vai estar alterando ele aqui já dentro do nosso PHP Storm. Vamos lá. Aqui, o que ele referencia? Nós temos aqui o nosso arquivo de conexão. Esse conexão como já foi demonstrado anteriormente, ele é uma conexão com o banco de dados. Aqui tem a nossa conexão com o localhost, qual o nome do banco de dados, o usuário e a senha, assim como a configuração padrão de setar o nome padrão do nosso tipo de erro padrão, que vai ser gerado uma exceção. Então esse aqui a gente vai estar trabalhando com exceções dentro do nosso projeto. Isso, o nosso tipo de erro padrão, e o nosso default fetch mode vai ser do tipo object. Esse aqui é uma configuração básica então do nosso sistema, que pode ser observado, pode ser visto mais detalhes dentro da outra playlist referenciando todos os campos, todos os tipos. Então, continuando aqui, no inserir a gente faz esse requer, que é a obrigação de incluir esse nosso arquivo. Feito isso aqui, a gente vai fazer a nossa primeira parte. O CRUD, ele estará mesmo sendo feito, ou o nosso create está aqui. Como que ele funciona aqui? Assim como foi explicado anteriormente, ele tem aqui nossa marcação de parâmetro. Aqui eu criando a minha marcação de nome. Então, isso aqui está definindo o parâmetro que vai estar sendo usado, populando os dados aqui. Então, se a gente observar, esses dois aqui estão referenciados de uma forma só. Então, se a gente pega aqui, ó, esse aqui referenciado aqui. Ok? Então, e aqui, quais são os dados que a gente tem? Esse é o nosso comando que a gente tem de insert. Nosso comando de insert aqui, ele tem que ser igualzinho a gente trabalha no nosso banco de dados. Exemplo, aqui eu estou trabalhando com apenas um campo. Então, o nosso banco de dados eu vou estar trabalhando com um campo aqui. Ou seja, aqui nós teremos um valor. Então, se fosse necessário inserir mais valores, exemplo, tivesse 2, 3, 4 itens, a gente estaria fazendo a nossa inserção aqui. Voltando aqui, então, essa parte aqui, essa parte superior, como que vai estar funcionando essa parte? Aqui em cima, então, a nossa inserção no banco de dados, utilizando nossa preparação, nossa informação, fazendo a população dos dados e a execução. Isso irá retornar os nossos dados, executará no banco de dados com o comando execute. Então, quando for feito este comando execute, ele vai estar executando no banco de dados. Então, feito isso aqui, ele vai para a próxima parte, que é essa aqui, análise do quantidade de dados inseridos. Ou seja, se esse comando aqui, inserir, for igual a 1, significa o quê? Que o número de linhas que foram inseridas no banco de dados foi corretamente. Então, se ele retornou 1, se o número de linhas inseridas no banco de dados for igual a 1, considera-se que foi inserido com sucesso. Isso porque nós estamos inserindo apenas, fazendo um insert naquela linha do prepare.
Porém, se tivesse outros dados, se fosse inserido mais dados, teria que fazer de outra forma. Feito isso aqui, ele vai exibir uma mensagem aqui no final. A gente vai estar exibindo uma mensagem inserido com sucesso aqui, nesse processo aqui. A gente vai estar inserindo com sucesso e retornando, buscando o último ID para ser exibido na tela. Este item aqui não é obrigatório. A gente não tem essa parte daqui, não é obrigatória. Por que não é obrigatória essa parte aqui? Porque isso aqui a gente vai estar trabalhando para casos específicos. A gente vai estar buscando isso quando a gente precisar de dados específicos, esse insert into. Caso a gente esteja trabalhando com Ajax, a gente não vai ter isso aqui. A gente pode até retornar o valor anterior para ser exibido, porém isso aqui não é obrigatório. Já essa parte inferior aqui, nós temos uma outra parte que seria o inserir, erro ao inserir. Isso aqui seria quando não retornasse zero. Porém, por padrão, nós estamos trabalhando com exceções. Então, a gente vai estar trabalhando com exceções nessa parte inferior aqui. Ou seja, caso ocorra algum problema, aqui em cima no nosso insert, ele vai estar fazendo o quê? Disparando uma exceção. Caso ocorra então um erro, ele diretamente vai estar rodando aqui. Caso ocorra um erro, a gente vai estar rodando aqui esse item. Então, se ocorrer erro na execução, irá para o catch. Então é isso que a gente vai estar fazendo. Quando a gente está fazendo isso aqui, ocorre algum erro aqui nessa parte superior de sintaxe, de qualquer outra informação, automaticamente será disparado aqui. Então isso será automático. Já aqui embaixo nós temos outro. Caso tudo dê certo, a gente vai ter a execução desse comando. Aqui foi feito algo simples, só para exibir depois que deu como inserido com sucesso, para ter um botão para voltar para a listagem. Então agora eu vou demonstrar todos esses processos e as modificações que a gente poderia ter para segundo, terceiro, quarto campo. Então aqui nós temos o formulário. Quando eu inserir aqui, eu vou colocar um nome da categoria. Vamos pegar aqui limpeza. Vou pedir para cadastrar e ele vai dar como inserido com sucesso e indicando qual o código que foi utilizado para a inserção. Feito isso aqui, ele deu certo e a gente tem a opção de voltar para a listagem automaticamente, clicando num botão. Então cliquei na listagem e vai estar sendo exibido aqui o meu item 27, limpeza. Agora que observamos como funciona a nossa inserção, vamos exemplificar alguns itens em relação a como funcionaria caso a gente fosse fazer várias inserção de vários campos. Exemplo aqui, o que iria ter modificação? Seria neste aqui e neste aqui. Então vamos fazer um exemplo aqui, caso seja uma inserção um pouco maior. Se a gente fosse fazer uma inserção de vários campos, como que funcionaria então? A gente poderia fazer ele aqui, ó. Insert into o nome da categoria, o nome do campo, o nome da tabela e os campos consequentes. Aqui a gente está trabalhando com apenas um campo. Vamos exemplificar que fosse exibido, tivesse mais algum campo. Então, se a gente tem um segundo campo, a gente vai estar inserindo dessa forma. O primeiro item aqui, insert into, categoria, nome, vírgula, segundo campo. Então aqui nós vamos ter o nosso parâmetro values, que vai estar recebendo, e aqui dentro a gente vai estar passando os novos parâmetros, novas marcações. A gente tem o nome, vírgula, o segundo parâmetro. Então esse segundo parâmetro aqui eu fiz status. Então é assim que vai estar funcionando a nossa inserção. Isso aqui
é uma forma de estar fazendo com que ele inserisse mais do que um campo. Então, de uma forma simples, fazendo duas marcações. Então, aqui a gente tem, quando fosse popular, como que funcionaria. Então, vamos demonstrar aqui em cima. Status, como foi feito antes, 2 pontos status. Nisso aqui, eu vou estar inserindo, então, o segundo parâmetro. E aqui, pegando a variável status, caso seja populado através do nosso navegador, através do formulário. Então, isso aqui é uma forma de popular. Então, vamos anotar aqui. Esse aqui é popular, inserir uma tabela com mais campos, com 2 campos. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Esse exemplo aqui é uma inserção com 2 campos. E se fosse com 3? 3 funcionaria da mesma forma. Então, o que acontece? Uma outra situação que nós temos é quando a gente trabalha com inserção de dados fixos. Vamos, por exemplo, a gente tem categoria, nome, status, e eu vou criar mais um item aqui. Então, nós temos categoria, a tabela categoria, o nome, tabela status, e eu vou ter uma data de criação do registro, data cadastro. Para ficar mais fácil de visualizar, vou só dar um enter aqui para a gente poder ver em 2 linhas. Então, esse segundo item aqui, eu vou estar trabalhando ele como valor fixo, não vindo do banco de dados. Então, como que funcionaria isso aqui? Aqui eu poderia estar inserindo uma tag, ou inserindo uma função, um valor, seja o que for. Então, eu vou estar inserindo aqui um valor fixo. O que é esse valor fixo? Eu vou estar utilizando a função now. A função now, ela é a função do MySQL, que tem por padrão a funcionalidade de inserir a data e hora atual. Então, se a gente for feito isso aqui, qual que é o objetivo desse meu código aqui? Eu vou estar fazendo a inserção de 3 campos, sendo um com valor por uma função do MySQL. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, quando eu estou fazendo esse processo aqui, eu vou estar inserindo o nome, o status e a data de cadastro, os 3 campos. Porém, desses 3 campos, eu tenho apenas 2 marcações para popular através do bind value e bind parameter. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho esse dado que vem aqui e esse aqui que tem aqui. Não existe esse outro aqui, porque esse data cadastro está sendo inserido através desse aqui. Então, se você observar aqui, eu vou destacar ele em outra cor, ó. Ele está aqui, ó. Isso está sendo populado através disso. Então, não tem valor externo. Já este dado é através deste e este através desse. Então, aqui nós temos os 3 dados sendo um valor fixo. Ok? Então, agora, esse é o principal do create. Aqui a gente está utilizando dados vindo através do post. Porém, caso fosse utilizado uma variável local, poderia ser feito facilmente trocado aqui por uma variável local, não sendo do post, por exemplo. Então, a gente poderia estar trabalhando dessa forma aqui tranquilamente. Por exemplo, colocar aqui nome igual a str to upper post. O que vai fazer esse meu processo que eu acabei de fazer aqui? Eu vou estar transformando para todo maiúsculo o meu campo, os dados que foram inseridos lá no meu formulário, e utilizando aqui a variável local para fazer para popular esses dados aqui. Então, isso é
a forma mais simples de a gente estar fazendo um insert. Fazendo aqui, estão exemplificando com mais do que um campo para ser inserido no banco de dados. Ok? Isso vale para 2, 3, 4, é só fazendo aqui a inserção com vírgula do próximo campo a ser o nosso próximo campo a ser executado dentro do insert, e aqui embaixo a gente vai estar trabalhando com os próximos campos para popular os dados de cada campo que vai ser aqui em cima. Então, para ficar mais fácil, eu coloquei em duas linhas, porém isso aqui pode ser uma linha só. Lembrando que esse comando aqui no final vai ser exatamente o mesmo comando que a gente estaria executando dentro do MySQL. Quando a gente está no console do MySQL, dentro do Workbench, dentro do Laragon, dentro do qual programa for, o mesmo insert que a gente executa lá dentro do banco de dados é o insert que a gente vai estar fazendo aqui no PHP. Diferenciando o quê? Diferenciando os parâmetros. É isso que vai ser a diferença. O comando que a gente está colocando uma marcação de parâmetro aqui, ela vai ter que ser populada aqui. Mas nada impede de colocar um valor fixo que não vai precisar desse bind value. E por que nós fazemos esse bind value e bind parameter? Para evitar SQL inject. Ok? Então, esse foi o nosso primeiro capítulo, que é o insert, que seria o create do nosso CRUD. Uma coisa que nós nos deparamos na hora de estar desenvolvendo no CRUD, utilizando SQL, é erro de sintaxe, a gente saber como que é a sintaxe. Então, para facilitar vocês, vou passar aqui um tutorial. A gente tem esse site W3School, w3schools.com. ele vai ter vários tutoriais sobre SQL. Se olhar aqui o SQL tutorial, eu vou estar colocando esse link específico na descrição do vídeo. Então aqui tem a sintaxe. Então aqui a gente, como que funciona a sintaxe principal do nosso sistema. Então como que ele funciona? Aqui ó, a gente tem o SQL. Aqui nós temos as colunas que a gente vai estar inserindo, e depois a gente vai ter os valores que a gente vai estar inserindo. Essa sintaxe é mais normal que nós normalmente utilizamos, as colunas e os valores que a gente vai ter aqui. Então, lembrando que esses valores aqui vai ter que estar batendo. O que vai alterar no PHP? Bom, o PHP talvez altere a forma que a gente vai estar fazendo esses valores. O valor pode ser de um parâmetro. Então, valor é 1, vírgula, valor é 2, e assim vai indo. Então, aqui o que vai estar alterando vai ser os parâmetros. Então, a gente vai estar fazendo essa alteração para ficar a única coisa que vai estar fazendo de alteração. Então, a gente vai estar trabalhando com o parâmetro para que seja mais fácil de trabalhar. Outra forma de a gente trabalhar com SQL é dessa aqui. Essa aqui, que é o que? É não ter. Essa aqui ela não tem os campos. Mas qual que é o problema dela? Quando a gente trabalhar sem o nome dos campos, ela não tem quando a gente não tem o nome dos campos, a gente vai estar com um problema, porque vai estar com uma sequência exatamente igual ao que está no banco de dados. Então isso terá que utilizar a sequência do banco. Já o de cima não precisa seguir a sequência do banco. Então esse aqui tem essa forma aqui, a gente vai ter que estar seguindo a sequência do banco, e essa aqui não. Essa aqui não precisa seguir a sequência do banco, porque ele tem uma referência aqui para facilitar você, que é o campo com o campo, com a coluna que você está. Então isso facilita. Já esse aqui não, esse aqui terá que utilizar a sequência que você tem no banco. Isso pode causar um problema na hora de fazer o insert do ID, porque o ID ele é autoincremento, então você teria que passar um valor nulo para fazer essa inserção. Então isso vai dar um problema em relação a isso. Aqui está um exemplo de utilizando alguns campos.
Então, ele está relacionando aqui o primeiro campo com o segundo, e assim vai indo, ó. O primeiro campo com o primeiro valor, segundo com o segundo. Isso aqui, utilizando a sintaxe manual do nosso insert. Caso fosse trocar isso aqui pelo PHP, como que faria? Isso aqui a gente colocaria nele dois pontos, o nosso parâmetro que a gente vai estar fazendo. Como a gente está trabalhando normalmente como parâmetro assim, estaria fazendo dessa forma aqui. Então, a gente estaria fazendo assim. Vamos apagar aqui, só para a gente ter uma informação mais bonita aqui. Então, como que a gente faria? Nesse pedaço aqui, a gente faria assim. Estaria trocando esse parâmetro aqui pelo tipo dois pontos customer name. Só isso. Fácil, bem fácil. Então, assim como esse aqui. Então, exemplo, se eu fosse fazer essa troca aqui no campo do country, o que eu faria? Dois pontos country. Então, o que estaria nossa sintaxe aqui? Utilizando uma sintaxe manual, utilizando campos fixos e campos populados através do PHP. Então, mas independente disso, vocês têm que ter em mente que a sintaxe que vai ser usada no PHP é isso. A sintaxe que vocês vão usar no PHP tem que sair igual isso aqui. Ela tem que ser exatamente essa mesma sintaxe aqui. A gente trabalha com a sintaxe do SQL. A gente está trabalhando com PHP, porém a sintaxe dentro do prepare, do carry, são sintaxe SQL, ok?